Vamos para o primeiro capítulo, que é o marketing orientado a dados. Nele, nós vamos entender como o marketing evoluiu de um cenário em que as decisões eram tomadas apenas em intuição e passaram a ser tomadas baseadas em números e dados. E assim, gente, o marketing ele sempre se pautou em alguma métrica de audiência para tomar uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos entender aqui algumas eras, e a primeira delas é a era que eu chamei de offline, que é a era onde não existiam algumas facilidades digitais que temos hoje, como smartphone, redes sociais ou até sites. E assim, nessa era, se um anunciante quisesse colocar um anúncio, por exemplo, no outdoor, ele queria saber em média quantas pessoas passavam na frente daquele outdoor, mas isso era algo difícil de ser mensurado. Era possível, mas difícil. Tinha como você fazer pesquisas para medir isso, mas era algo caro, e aí muitas vezes o marketing acabava tomando decisões baseadas na intuição de que outdoor A tinha mais pessoas passando na frente dele do que no outdoor B, por exemplo. Já depois a gente vai para uma era online, onde passaram a existir sites, por exemplo. E aí passou a ser comum colocar um banner no wall, por exemplo, e aí o anunciante ele queria saber uma outra métrica de audiência nessa época, que era visitas, por exemplo, ou quantidade de usuários, para decidir se o investimento ali naquele site valeria a pena. E já hoje eu chamo que a gente está na era da social media, que é uma era onde passaram a existir os chamados influenciadores digitais, por exemplo, o Whindersson Nunes, onde as marcas passaram a olhar para uma outra métrica de audiência, que é seguidores para Instagram e Twitter, por exemplo, e fãs para casos de Facebook. Ou seja, mais uma vez o marketing se pautando em uma métrica de audiência para tomar uma decisão de onde colocar sua publicidade ou não. Mas assim, gente, a verdade é que existe hoje um mundo de possibilidades que vai muito além das métricas de audiência que eu falei para vocês. Cada palavrinha dessas que vocês estão vendo no fundo do slide é uma métrica que ajuda a qualificar o seu trabalho de análise e enriquecer ele. E assim, gente, nos grandes veículos tem sido cada vez mais comum vermos coisas como isso aqui. Isso aqui são alguns frames de vídeos do debate presidencial que aconteceu na Band, se eu não me engano, e aí o repórter ele mostrava o evolutivo de conversas, por exemplo, no primeiro GIF, sobre os candidatos. Já no segundo ele mostrava qual era o perfil demográfico das pessoas que falavam sobre aquele candidato. E já lá no último ele mostrava de onde eram essas pessoas. Ou seja, isso tem sido cada vez mais comum de vermos na TV. E antes, gente, até uns anos atrás, nosso acesso a dados acerca das pessoas era restrito. O que eu quero dizer com isso? Vamos para um caso aqui hipotético dessa personagem aqui que eu chamei de Daenerys Targaryen. Ela é uma médica de 25 anos. Até um tempo atrás, era isso que a gente saberia apenas sobre essa Daenerys. E assim, só que hoje, gente, a gente não tem apenas acesso a dados pessoais. A gente tem acesso a rastros comportamentais. Por exemplo, a Daenerys ela foi no Facebook e deixou um amei num post de gatinho. Ela foi no Google e buscou o plano do governo do seu candidato de interesse. Já no YouTube, ela foi assistir o trailer da próxima série do Netflix. Já no Twitter, ela foi lá e seguiu o Twitter de um talk show que ela gosta. No Instagram, ela fez um stories na sua pizzaria preferida, enquanto que no Spotify, ela foi lá e escutou a música nova da Anitta. E assim, gente, quando eu falo que hoje a gente tem também acesso a dados comportamentais, é graças a esses rastros aqui que Daenerys e nós deixamos todos os dias nos canais digitais. E assim, o legal disso é que todos esses rastros, eles acabam virando métricas nas plataformas. Por exemplo, se Daenerys deixou um amei no post de gatinho, ela deixou uma reação, que temos lá no Facebook, né, as reações de hahaha, amei, uau e outras. Se ela deixou uma busca no Google, ela deixou uma métrica que é a própria busca. Se ela foi lá e assistiu no YouTube o vídeo, o trailer da próxima série do Netflix, ela acabou gerando uma métrica na plataforma que é a de visualização. Já no Twitter, se ela foi lá e seguiu o talk show, ela acabou contabilizando por uma métrica que é chamada de seguidores. Se ela fez um stories na pizzaria preferida dela, ela acabou alcançando a audiência dela e alcance também uma métrica. Se ela foi no Spotify e escutou a música nova da Anitta,
ela também deixou um dado que é uma métrica chamada de streams, que é a quantidade de vezes que aquela música foi dada play nela, por exemplo. E assim, gente, hoje esses rastros nas plataformas eles são utilizados também para o que chamam de segmentação de mídia. O que eu quero dizer com isso? Se você deixar um amei num post de gatinho, por exemplo, existe uma plataforma que eu deixei até o link aí embaixo do print, que é o facebook.com/adsmanager. E lá você consegue segmentar o seu post, por exemplo, com base em uma série de dados de interesse ou de comportamento. Nesse caso, se você for lá e digitar gato, você vai ver que tem segmentação para gato, gato preto, gato bravo, gato persa, e isso é graças aos rastros que nós deixamos nas plataformas. Outra coisa, se você acessou o Facebook através de um iPhone 6 Plus, aí no print você vai ver que lá na plataforma de segmentação de mídia é possível direcionar seu post para quem tem um iPhone 6 Plus. Ou seja, você não falou nada, você não curtiu nada, mas você apenas acessou a plataforma com esse celular. E o Facebook também consegue identificar isso e ofertar na plataforma de compra de mídia deles essa possibilidade com uma segmentação. Outra coisa, se você viajou para a Argentina, por exemplo, na última semana, também é possível você fazer uma segmentação dessa, que é pessoas que estão visitando esta localização aqui, que no caso é a Argentina. E não só isso, gente, o Facebook ele consegue ir além. Ele consegue saber a nível de onde você mora e também onde você trabalha para você impactar a pessoa com o seu conteúdo em diversos momentos da jornada diária dela. Outra coisa que se você comprou um carro de luxo recentemente, hoje o Facebook também consegue oferecer isso como uma possibilidade de segmentação dentro da plataforma. Como é que ele faz isso? Hoje ele tem parcerias com outros fornecedores de dados, por exemplo, Serasa, Experian, e tudo que a gente faz, a gente deixa um dado associado ao nosso CPF. E o Facebook simplesmente cruza a base de um Serasa, Experian, por exemplo, com a base deles. E aí ele vai meio que utilizando uma lógica de match, sabe? Se no Serasa existe uma pessoa com o nome de Júnior Siri, no Facebook também. Se no Serasa existe uma pessoa com o e-mail juniorsiri@blá e no Facebook também, ele vai fazendo essas comparações para identificar a pessoa lá da base do Serasa dentro da base do Facebook. E ela consegue oferecer essa possibilidade de comportamento de compra também dentro da ferramenta de compra de mídia do Facebook. Ou seja, gente, esses rastros não servem apenas para alimentar plataformas de compra de mídia. Com eles, a gente também consegue usar essas métricas, esses dados para melhorar o que fazemos, e é isso que veremos ao longo do curso.